Muito bem, pessoal, agora vamos lá para a nossa aula de ciências de hoje, dia 27 de maio. Nós vamos estudar aí na página 28 e 29 do nosso livro. Então, se você não pegou o livro de ciência, corre lá, pega o livro de ciências, seu lápis e sua borracha e vem acompanhando aqui a aula junto com a Pro, tá bom? Na semana passada, nós estudamos sobre a alimentação dos animais, certo? Classificamos em carnívoros, herbívoros e onívoros. Lembra que carnívoros são aqueles que se alimentam de outros animais, herbívoros apenas de plantas e originários de plantas, e onívoros são o que come tanto carne quanto vegetais, tá bom? Hoje nós vamos pensar sobre os seres humanos que nós consideramos aí como onívoros, né? Porque nós comemos tanto carne quanto vegetais. Alguns fazem opção de serem herbívoros, né? Que só comem aí originários de plantas. Mas a maioria dos seres humanos são onívoros, tá? A alimentação dos seres humanos, qual é a importância da alimentação? Por que a gente se alimenta? Porque a gente gosta? Será que a gente come só porque a gente gosta de comer? Não, a gente come porque a gente precisa. E aí, às vezes, a gente come mais do que a gente precisa, ou aquilo que não só sendo mais, mas sendo de uma característica que não é necessário para o nosso bom desenvolvimento da saúde. E aí a gente acaba acumulando gorduras e ficando fofinhos, assim, feito a professora. Tá bom? Vamos pensar aí sobre a alimentação dos seres humanos. Segue comigo aqui na atividade aí do livro. Observe com atenção a figura a seguir. Aqui nós temos uma mocinha que está comendo, está se alimentando. E neste se alimentar, observe bem o prato dela, olha só, bem colorido. Tem verduras, tem carboidrato, tem carne, tem legumes, bem diversificado do jeito que tem que ser, tá bom? Vamos lá. Os seres humanos são animais onívoros. Porém, as pessoas se alimentam de maneiras diferentes, dependendo do lugar onde moram, dos alimentos disponíveis, das condições financeiras e também das preferências pessoais. Então, assim, às vezes a região que a gente está interfere nas nossas escolhas alimentares, não é? Porque, por exemplo, você pega lá as pessoas ali da área de Costa Marques, dos ribeirinhos ali da Bolívia, você chega lá e fala, não, tem que comer o tracajá, né? E aí a gente aqui já não é tanto assim. Você chega lá, os ribeirinhos lá da Amazônia, eles amam peixe, porque é o que tem ali. Então eles acabam aprofundando o prazer de comer aquilo que é mais ofertado. Então a região influencia na escolha, a herança familiar, né? Ela influencia naquilo que nós comemos. Às vezes a nossa situação financeira também, porque de repente a gente gostaria até de ter uma comida mais diversificada, mais bem nutrida, e às vezes a nossa situação financeira não permite, tá? Então, por N situações, a gente é carnívoro, mas podemos nos alimentar de maneiras diferentes, ok? Por exemplo, a culinária japonesa conta com peixes e vegetais frescos, consumidos com temperos típicos, como a raiz forte. Então, aqui uma comida japonesa, a gente vai olhar, vai lá ver o peixe cru. Para nós é diferente, às vezes algumas pessoas até gostam, né? Mas assim, não é um nosso prato comum aqui. E lá no Japão já é típico, eles comem isso naturalmente, então já se acostumaram com isso. Aqui embaixo nós temos aqui o sadaré. É um bolo de milho feito pelos indígenas chavantes. A massa é cozida sobre folhas de bananeira em um fogareiro feito sobre um cupinzeiro. Né? Não sei se vocês já viram aquele coisa de cupins, né? Que fica, você coloca o fogo ali, ó, dura tempos e tempos, né? A casa de cupins. Então esse bolo aí, ele é feito enrolado em folhas e assado em cima do cupinzeiro. É uma comida típica indígena, que às vezes para nós não é comum, mas para eles sim. Então a diferença, tá? Agora, o que a gente precisa pensar
é que independente das nossas preferências, independente da nossa situação financeira, independente da nossa cultura, o que precisa ficar para nós precisamos nos alimentar bem. Alimentar muito? Não. Alimentar bem. Alimentar bem significa ter uma alimentação saudável, algo que vai fazer bem e não mal para o nosso corpo, e é o que a gente vai ver nessa próxima atividade. Vamos lá? Aqui, acompanha comigo. Alimentação saudável. O que vocês acham que é uma alimentação saudável? Na opinião de vocês, o que tem que ter numa alimentação para ela ser saudável? O que é algo saudável? É algo que faz bem e não faz mal. É algo que vai nutrir o nosso corpo sem trazer doenças, sem trazer prejuízos para o nosso corpo, tá bom? É importantíssimo pensar sobre isso, porque mais uma vez eu ressalto, para ter uma alimentação saudável não significa necessariamente que você vai ter que ter uma condição financeira muito grande, tá? Depende das escolhas, das adaptações que a gente pode fazer, tá bom? No começo da história dos seres humanos, as pessoas caçavam e coletavam alimentos diretamente da natureza. Com o passar do tempo, aprenderam a plantar e a criar animais, a cozinhar e a produzir diferentes tipos de alimentos que não eram produzidos no início, como o pão e o queijo. Aprenderam também como guardar a comida para as épocas em que não havia tantos alimentos disponíveis. A princípio, os seres humanos iam lá, pescavam, caçavam ou colhiam o que tinha na natureza e se alimentavam. Só que aí, o que acontecia? Depois de um determinado período ali naquela região, acabava, porque a natureza ela não é inesgotável, né? Se você extrair dela indiscriminadamente aquilo que ela está oferecendo, logo você vai ficar sem o que você estava utilizando. Então, o ser humano teve que se reinventar e graças a Deus, Deus nos fez pessoas inteligentes, né? Então a gente aprendeu seres inteligentes. Aí a gente aprendeu o quê? Que tinha que cultivar, que tinha que criar animais próprios para isso, que tinha que arrumar uma forma de armazenar para o período em que não tinha com tanta abundância, certo? E isso aconteceu. Nos dias de hoje, as pessoas têm muitas opções de alimentos, além de mais, e algumas formas de se alimentar são mais saudáveis do que outras. Por isso, é importante aprender a fazer as boas escolhas. Então, preste bastante atenção. Eu conheço pessoas que não gostam de comida, de almoço, janta, não. Que só vivem de leite, biscoito, às vezes comem miojo, que não faz bem para a saúde, e só comem isso, né? O que vai acontecer com esse organismo? Vai faltar os nutrientes que eles precisam e vai sobrar uns que eles não precisam. Então, a dica a nossa alimentação precisa ser diversificada, tem que ter várias cores, tem que ter vários tipos de alimentos para que a gente fique assim bem alimentado. Então preste atenção aí. A base da alimentação deve ser de alimentos in natura, ou seja, como eles são encontrados na natureza. Os vegetais, as frutas, as folhas, os cereais, as castanhas, as nozes, carnes, ovos e leite. A base tem que ser dessa forma, né? Aquilo que a gente encontra na natureza. Pode ser cultivado, pode ser encontrado naturalmente, mas tem que ser o que vem da natureza, tá? Essa é a base. A base pode ser um mucilon? A base pode ser macarrão? A base pode ser biscoito? Não. Pode ser, enfim, nada que substitua aquilo que vem direto da natureza vai ser saudável para a gente fazer o consumo constante, tá? Então, o princípio busque direto da natureza. Então, as frutas, os vegetais, os cereais, as castanhas, as nozes, carnes, ovos, leite. Hoje, por exemplo, tem uma grande discussão aí sobre a questão do leite. Tem médicos que falam, por exemplo, quando eu levei a minha filha
na pediatra a última vez e ela fez os exames, ela estava com o colesterol um pouco alterado. O que é o colesterol? É o excesso de gordura no sangue. E a doutora disse o quê? Tá consumindo leite demais. Tem que diminuir o leite, porque tá sobrando. Se tá sobrando, ele vai se transformar em elementos que não são saudáveis aí para a saúde. Depois, usar sal, açúcar e gorduras em pequenas quantidades. Por exemplo, quando a gente pega lá um doce, um chocolate, um sorvete, não é que a gente não pode comer? Pode, mas tem que ser numa quantidade menor, né? Quando você pensa lá, vou fazer a pipoca, aí você taca aquele monte de sal, você taca sazon, você taca um monte de tempero artificial. Isso vai ser saudável? Não. A pipoca em si é prejudicial? Não. Ela faz bem para a saúde, mas o que você coloca nela é que vai ser prejudicial. Limitar o consumo de alimentos processados, como conservas e enlatados. Aí você só come lá salsicha, linguiça, tipo calabresa, extrato de tomate, aquelas maioneses, tudo que vem enlatado, que vem embutido, presunto. É proibido, professora? Alguns até seria bom a gente evitar de todo. Mas, se você come, né, um pouco e deixa um período grande sem comer nada disso, não vai ser assim prejudicial tanto, né? Agora, aquilo que você faz em excesso vai complicar. Por exemplo, eu vou tomar refrigerante todo dia. Difícil. O refrigerante, na verdade, a gente não devia tomar, né? Eu fiquei assim vários anos assim, não pondo nem uma gota. Hoje, às vezes, eu tomo um golinho assim, mas já é uma coisa que eu evito o máximo possível, porque eu sei que não faz bem, não vai agregar nada positivo para mim, tá? A gente tem que pensar bem nisso daí. Aqueles chipzinhos, né? Que você vai lá e o pacote, tão gostoso, entende? Mas ele tem muito corante, ele tem muito sal, ou os outros biscoitos que tem muito açúcar, que vão fazer mal para a sua saúde. Então, pensa bem antes de fazer essas escolhas. Evitar ao máximo alimentos ultraprocessados, como salgadinhos, que é o que eu falei, congelados prontos, né? Você vai lá, vou pegar um produto que já está pronto, é só pôr no forno, pronto. Tem que ter cuidado. Salsichas e outros embutidos, balas, refrigerantes, biscoitos recheados, nada disso faz bem para o nosso corpo, tá? Então tem muita criança aí que antes do almoço vai lá e come bala, come biscoito, come lugar, e aí na hora do almoço não quer comer. Isso vai fazer mal para a sua saúde. Talvez não sinta agora, mas lá na frente vai sentir o resultado, tá bom? Então esse daí, a fonte de pesquisa foi o Ministério da Saúde, tá? O Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde aqui do nosso país. Tá aí, converse com seus colegas. Vocês seguem as recomendações para uma alimentação saudável? Então aqui a gente não vai conversar com os colegas, mas vocês vão pensar aí na família de vocês. Vocês seguem as recomendações para ter uma alimentação saudável? Depois, quais das suas refeições estão mais próximas dela? Quais das suas refeições aí em casa estão mais próximas de uma refeição saudável? É o café da manhã? É o almoço? É o jantar? Quais poderiam melhorar? O que pode melhorar na sua alimentação? Então pensa aí sobre isso, tá bom? Como que está e o que pode melhorar baseado nisso que a gente já viu. Pensem bastante, porque semana que vem eu vou propor para vocês um trabalhinho avaliativo em ciências que tem como tema aí a alimentação saudável, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus, até amanhã. As plantas crescem procurando